Olá, meu nome é Desirê Cordeiro, sou psicóloga clínica e psicodramatista. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que serão disponibilizados no nosso canal sobre temas que consideramos importantes nesse momento. Você acha que consegue identificar quando uma criança está em sofrimento psíquico? Nesse vídeo falaremos disso. Se para adultos perceber o sofrimento psíquico é difícil, imagine o quão difícil é perceber isso em uma criança. Nós não nascemos sabendo nos comunicar e após alguns anos podemos estar aprendendo a falar, mas ainda demoraremos muito tempo para poder entender e lidar com as emoções de uma maneira mais objetiva. Isso foi retratado de uma maneira muito simpática e didática uns anos atrás no filme Divertidamente, da Pixar, que é uma empresa da Disney. Muitas pessoas não sabem, mas os desenhos da Pixar sempre envolvem muita pesquisa para o seu desenvolvimento. E com Divertidamente não foi diferente. Eles tiveram uma assessoria importante do Centro de Psicologia para desenvolver o conteúdo. Foram mais de 6 anos entre a primeira ideia e o lançamento. Para quem não viu, e sem dar spoilers, ele é sobre uma menina que desde seu nascimento vai desenvolvendo o seu cérebro e as emoções até os 11 anos de idade, momento em que ela passa por uma crise e está aprendendo a lidar com sentimentos elementares, tristeza, alegria, nojo, raiva e medo. E como eles interagem? Tudo começa com a alegria, depois vão surgindo os seus companheiros e a coisa vai elaborando. Eu estou torcendo para eles fazerem a sequência. Mas voltando às nossas crianças, quando falamos de uma criança de 11 anos, por exemplo, começando a lidar com as emoções, como ficarão crianças menores ainda? Vocês conseguem imaginar? Vamos perceber uma importante dificuldade em perceber as emoções, falar do que está acontecendo de uma maneira clara, como adultos fazem, ou gostariam de fazer. E os sinais indiretos vão muitas vezes falar muito mais sobre o que está acontecendo no coração delas. Aí, prestar atenção em sinais indiretos é essencial e devemos sempre ter em mente. E o que pode estar acontecendo pode ser reflexo de problemas em casa, por exemplo. O adoecimento de uma figura parental pode provocar uma reação na criança. Um abuso sexual, psicológico ou físico pode gerar uma reação. Dificuldades de inserção na escola ou dificuldades físicas e psíquicas, como problemas de visão, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia. Então é importante ter em mente que um sinal de alerta não é específico, mas determina que precisamos fazer algo para ajudar essa criança. E muitas vezes outras pessoas que também podem estar sofrendo por motivos similares. E quais são os sinais mais comumente associados a um sofrimento das crianças? Mudanças de comportamento. Um sinal mais inespecífico, mas que não deve nunca ser ignorado, é a mudança no padrão de comportamento de uma criança, como alterações de humor, por exemplo, com maior retraimento ou extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico, principalmente quando ocorre de maneira imediata e inesperada. É importante ainda ver se há alguma relação com uma pessoa ou uma atividade específica. Agressividade. A criança que está doente ou que sofre de agressões em casa pode usar desse expediente de maneira mais recorrente. Ao invés de apenas coibir comportamentos agressivos, é importante conversar com a criança, em especial quando eles ocorrem de maneira repetitiva ou como uma mudança de padrão. Isso é especialmente importante quando falamos de bullying. Diversos estudos mostram que tanto a criança que recebe o bullying na escola pode ser vítima em outros contextos, inclusive em casa, como a criança que realiza o bullying muitas vezes está repetindo um padrão que pode ter aprendido com irmãos, primos ou os próprios pais. Comportamentos infantis repentinos ou agressões. É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se a criança apresentar uma involução, isso pode ser sinal de que algo está acontecendo. Um bom exemplo de uma situação normal é a chegada de um irmão mais novo, mas temos que estar de olho para outras situações que podem inclusive ocorrer em paralelo. Comportamentos sexualizados.
Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. Silêncio. Para manter a vítima em silêncio, o abusador pode fazer ameaças de violência física e mental, além de chantagens, além de suborno, que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. Se a criança passa a sinalizar que tem coisas que não deve falar e que são segredos, que devem ser mantidos, pode estar acontecendo algo assim. Queixas recorrentes e sem motivos aparentes para dores na barriga e cólicas, mudanças de sono e padrão de alimentação, seja para mais ou para menos. Queixas de medo do escuro e constantes pesadelos. Falta ou baixo controle dos esfíncteres. O atraso do controle esfincteriano, seja para a urina ou fezes, e em especial a perda desse controle, é um sinal de alerta que algo deve estar acontecendo. Sinais de violência física, como hematomas e fraturas, por exemplo. Passagens em hospitais por intoxicações medicamentosas. Infelizmente, algumas crianças têm primeiros episódios depressivos com menos de 10 anos de idade e têm sua primeira tentativa de suicídio já aos 6 ou 7 anos. Muitas vezes, esses comportamentos são lidos como acidentes, mas em especial, se há outro contexto, devem ser valorizados. Escolhas por cores determinadas. É comum crianças que estão mais depressivas passem a escolher cores mais sóbrias, em especial preto, para desenhar. Crianças do espectro autista podem apresentar predileções por cores específicas, além de objetos. Dificuldade de concentração. Pode ser um sinal de um atraso em relação ao que é cobrado, não necessariamente doença, uma dificuldade de maturação cerebral ou um adoecimento, em especial quando não existia e passa a existir. Frequência escolar. Observar queda injustificada na frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e aprendizagem. Outro ponto a estar atento é a pouca participação efetiva em atividades escolares, não ficando apenas de corpo presente, e a tendência de isolamento social. Aparência descuidada, mal-estar com o próprio corpo, sentimento de ser suja. Aversão ao contato físico. Pessoas dentro do espectro autista podem com frequência experimentar sensações negativas ao receberem um toque, mas isso geralmente é algo que sempre esteve presente. Quando há uma mudança, devemos nos preocupar com abuso ou com um quadro psiquiátrico que pode ser depressivo, psicótico ou diversos de outros tipos. Sinais de negligência da família. Uma forma de abuso, e que pode vir em conjunto com outras formas, inclusive o abuso sexual, é a negligência, e que tem importante impacto psíquico nas crianças. Uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade, mas também que recebe alimentação inadequada, que está em atraso no calendário vacinal, que não tem roupas adequadas. Devemos ter cuidado para diferenciar a negligência, mas todos os outros possíveis sintomas de dificuldade de acesso à saúde, emprego ou outros elementos básicos que podem ocorrer e que podem dificultar a avaliação correta do que está acontecendo. Contudo, o que está acontecendo no mundo, sinais de transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, estão mais difíceis de serem avaliados, pois agora todos devemos nos preocupar com contaminação. Mas uma preocupação exagerada com o assunto pode ser sinal de que algo de errado também pode estar acontecendo. E o que fazer? Primeiro, vale a pena dividir o peso de qualquer preocupação com os demais membros de equipe da escola, por exemplo. Quando estamos em conjunto, temos uma maior proteção para não termos atitudes de ignorar sinais ou de ficarmos desproporcionalmente preocupados. Além de que, se uma decisão é tomada de maneira colegiada, isso facilita a nós
dar suporte caso haja uma reação negativa de qualquer pessoa envolvida. Temos que ter em mente que uma andorinha só não faz verão. Um sinal de alerta isolado é só um sinal de alerta. Vale pensar em conversar com a família, entender como está a dinâmica em casa e o que está acontecendo com todos. Mas dependendo do que vemos, por exemplo, uma criança que passa a ter um comportamento hipersexualizado, sugerindo um abuso, devemos pensar em nos movimentar. Quando vemos um conjunto deles, temos que pensar em ser um pouco mais proativos. Seja convocando a família, explicando a preocupação, seja em situações que pensamos que pode estar ocorrendo alguma forma de abuso ou de negligência, considerar acionar o conselho tutelar, para que uma avaliação adequada possa ser realizada e as condutas necessárias sejam tomadas. Devemos lembrar de toda a estrutura prevista no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja acionando as equipes de saúde que assistem a criança, seja acionando o Conselho Tutelar através da direção da unidade de ensino ou, excepcionalmente, diretamente pelo profissional. Mas tem o que fazer? Pensando em problema de saúde, o SUS tem que promover atendimento às crianças e muitas vezes o cuidado envolverá o tratamento de familiares que podem estar doentes e gerando um sofrimento na família, em que a criança pode ser uma porta-voz deste sofrimento. Por vezes, podemos ver problemas de falta de acesso a políticas públicas, onde a intervenção de assistentes sociais ou de defensores públicos podem ajudar, se não sanar muitas questões. Mas tem muita coisa que não vai ser resolvida. Talvez, mas se não nos movimentarmos, não buscarmos ajuda para as crianças e suas famílias, a situação não vai poder ser olhada, cuidada e somos coniventes com o prolongamento deste sofrimento. Obrigada por acompanhar esse vídeo. Não se esqueça de acompanhar os outros vídeos disponíveis no nosso canal. Até mais!